Essa cobra sumiu. Eu não sou mais ditador. A gente confia. Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Direto da Central Vanguarda de Notícias. No ar. Olá, muito boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho. O Jornal Vanguarda de hoje começa com imagens de uma aglomeração. E não era uma festa clandestina, muito menos em algum evento proibido. São imagens de hoje à tarde, feitas na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. A Prefeitura anunciou novas medidas hoje para tentar controlar o movimento na cidade. E no Jornal Vanguarda você vai ver também. Lojas e supermercados abertos. Nova decisão da Justiça libera o funcionamento de estabelecimentos com mais de 250 metros quadrados em São José dos Campos. Dúvidas sobre a vacinação. É normal sentir alguma reação após tomar uma dose contra a Covid? Especialistas explicam. Rumo a Tóquio. Pamela Rosa, skatista de São José, mais uma atleta da região a garantir vaga nas Olimpíadas. É no Jornal Vanguarda. Lojas e supermercados abertos. Nova decisão da Justiça libera o funcionamento de estabelecimentos com mais de 250 metros quadrados em São José dos Campos. Dúvidas sobre a vacinação. É normal sentir alguma reação após tomar uma dose contra a Covid? Especialistas explicam. Rumo a Tóquio. Pamela Rosa, skatista de São José, mais uma atleta da região a garantir vaga nas Olimpíadas. É no Jornal Vanguarda. Começamos essa edição falando do grande movimento registrado neste feriado em Campos do Jordão. A Praça do Capivari, que é o principal ponto turístico da cidade, ficou lotada hoje à tarde. Uma preocupação enorme, já que estamos em um momento com números altos de casos e mortes por Covid-19. A repórter Daniela Lopes está na cidade, tem outras informações ao vivo. Dani, boa noite para você. Que medidas que a Prefeitura anunciou aí para tentar combater essas aglomerações? Oi, Ademir, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Vanguarda. É isso, que aglomeração, viu? A cidade está realmente lotada, principalmente nos locais turísticos, né? Como aqui onde eu tô, no Capivari. A gente está ainda num lugar com menos lotação, mas a cidade está bastante cheia. No fim da tarde de hoje, a Prefeitura publicou um novo decreto que vale até o fim desse... Que aglomeração, viu? A cidade está realmente lotada, principalmente nos locais turísticos, né? Como aqui onde eu tô, no Capivari. A gente está ainda num lugar com menos lotação, mas a cidade está bastante cheia. No fim da tarde de hoje, a Prefeitura publicou um novo decreto que vale até o fim desse feriado, proibindo a venda de bebidas alcoólicas na modalidade take-away, aquele esquema de pegar no estabelecimento, mas consumir fora. O consumo em ruas, praças e outros locais também não será permitido e tem fiscalização. A gente vê até agora, nesse momento, viaturas da Prefeitura, da Vigilância e também das Polícias Civil e Militar aqui entrando nas ruas do calçadão do Capivari, pedindo para as pessoas se dispersarem e avisando aí sobre essas regras do decreto. A venda de bebidas alcoólicas também foi proibida em supermercados, mercearias. Da Prefeitura de Campos do Jordão disse agora há pouco que a Polícia Militar e funcionários estavam se reunindo ainda para discutir a melhor forma, então essa estratégia ainda não foi divulgada. Outra medida que também foi adotada pela Prefeitura hoje foi a retomada da barreira sanitária no portal da cidade. A gente acompanhou e você confere agora na reportagem. Com a barreira sanitária de volta, uma fila de carros se formou no portal de entrada de Campos do Jordão. Diferente de quinta-feira, dessa vez agentes de saúde mediram a temperatura de todos os motoristas e passageiros que chegavam. Nota 10, tem mais que 6 metros. E vocês viram ontem que ficou lotado? Vocês viram na Vimos. 65 mil pessoas. E aí vocês não ficaram com medo de virou? Não ficamos, só que como eu moro aqui e trouxemos uns amigos para conhecer, a gente só vai dar uma passadinha e voltar para casa. E esse medo não é à
toa. Pode até parecer que essas imagens são de antes da pandemia, mas não são. Na verdade, fizemos esse registro agora há pouco, às 5 horas da tarde. O que se vê é muita gente próxima uma da outra, cedo não é à toa. Pode até parecer que essas imagens são de antes da pandemia, mas não são. Na verdade, fizemos esse registro agora há pouco, às 5 horas da tarde. O que se vê é muita gente próxima uma da outra, sem distanciamento. Muitas pessoas sequer usando máscara, item obrigatório em todo o estado. Tá difícil andar pelas ruas. Bares e restaurantes também estão muito cheios. Nos hotéis, 90% dos leitos disponíveis na cidade estão ocupados. E Campos ainda é destino de muita gente que faz bate e volta. Agora é esperar para ver se as medidas adotadas pela prefeitura nesta tarde vão impactar nos próximos dias de feriado. Turistas tranquilos, moradores nem tanto. A Sirlene mora há 6 anos no município e é acostumada com o movimento nessa época, mas não esperava tanta gente por aqui em meio à pandemia. Por isso, ela evita ao máximo ir ao Capivari, o centro turístico de Campos do Jordão. Tá muito cheio, a gente não tem ido, né? Porque tem que tomar esses cuidados mesmo, né? A Vera também está assustada com o número de pessoas na cidade e com a falta de cuidados. Sempre exageram, eles não usam máscara porque eles acham que não precisam, né? Então é complicado. Álcool gel. A Justiça autorizou o funcionamento de supermercados e de outros estabelecimentos com mais de 250 metros quadrados em São José dos Campos durante o feriado. Eles estavam proibidos de abrir depois de um decreto da Prefeitura. O repórter Arthur Costa está num supermercado da cidade, tem os detalhes ao vivo pra gente. O Arthur, boa noite pra você. Conta pra gente o capítulo final dessa novela, né? Olá, Ademir, boa noite a todos. Antes de falar do desfecho, vamos então relembrar os outros capítulos dessa história. Tudo começou na segunda-feira, então, quando a Prefeitura publicou o decreto proibindo estabelecimentos acima de 250 metros quadrados de área de atendimento ao público de funcionarem durante os 4 dias do feriado prolongado, sob pena de interdição por 15 dias. E aí alguns estabelecimentos, além da Associação Paulista de Supermercados e também a Associação Brasileira de Atacadistas, entraram com processos na Justiça. Ontem o Tribunal de Justiça aceitou o pedido e autorizou o funcionamento de supermercados, mas a Prefeitura fez um novo decreto e aí manteve a regra, tanto que chegou a interditar 7 lojas que estavam abertas. Mas hoje, outras 2 decisões judiciais, uma do Tribunal de Justiça e outra do Plantão Judiciário em São José, suspenderam a validade do decreto de ontem e determinaram que todos os estabelecimentos com mais de 250 metros quadrados estão autorizados a abrir na cidade. Não apenas os supermercados e comércios essenciais, Ademir, como pet shops e lojas de materiais de construção, mas também as outras lojas de outros setores que também ultrapassem essa metragem, né? E também foram invalidadas as multas e as interdições feitas pela Prefeitura. Em uma dessas decisões, o juiz mandou intimar o prefeito na casa dele e estabeleceu uma multa de R$1 milhão em caso de descumprimento. O prefeito Felício Ramute informou que não vai recorrer, mas criticou essa decisão da Justiça. Então esse é o capítulo final dessa história, né? Os supermercados podem abrir. Esse aqui que eu tô, na zona sul da cidade, ainda não reabriu, vendas aqui só de forma online, mas o pessoal já está aqui, a loja está com a luz acesa para o pessoal preparar para o atendimento que começa amanhã. Agora é importante reforçar, Ademir, que as demais regras desse decreto anunciado pela Prefeitura lá na segunda-feira estão valendo, né? Entre eles, aquele horário mais reduzido de funcionamento dos shoppings, padarias, bares e restaurantes que tem que atender o público presencialmente até a 1 da tarde. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Arthur Costa falando ao vivo de São José. Obrigado pelas informações, Arthur. Vamos ver agora como é que anda o ritmo de vacinação aqui no Vale do Paraíba. Quase 652 mil pessoas já receberam a primeira dose. Isso representa aí 25,6% de toda a população. Desses, mais de
307 mil receberam a segunda dose. Isso significa aí pouco mais de 12% das pessoas. E um novo público começou a receber hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade de Taubaté. As doses foram aplicadas no drive-thru da Avenida do Povo e em outros 6 locais. Agora, quem tem de 30 a 59 anos de idade com deficiência permanente e cadastro no Programa de Benefício de Prestação Continuada pode receber a vacina contra a Covid-19. Pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades também entraram para a lista de vacinados. São quase 10 mil doses disponíveis para esses novos públicos, mas a procura ficou abaixo do esperado. Nós achamos que a população iria estar procurando mais, entendeu? Os casos, por exemplo, que as pessoas chegam e não está de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. Então, nós estamos dando as orientações que tem que ter a declaração da comorbidade que ele apresenta e mais a receita. Ainda dá tempo de reunir a documentação exigida. A vacinação para esses públicos segue na semana que vem. Quem levou hoje os documentos corretos conseguiu receber a primeira dose sem enfrentar filas. Eu já vim correndo, né? Porque, assim, eu tô muito feliz até porque eu preciso tomar, né? Porque eu tenho um problema de saúde, eu trato um tumor, eu tenho convulsão, tenho asma, essas coisas. Pra mim foi uma alegria, entendeu? Uma satisfação muito grande. Manter o cuidado, seguir o protocolo e esperar a segunda para fechando. Taubaté faz amanhã um dia D de vacinação contra a Covid-19. A cidade vai vacinar pessoas com 60 anos ou mais. Elas já deveriam estar imunizadas, mas por algum motivo não receberam as doses e agora terão mais uma oportunidade. Quem precisa receber ainda a primeira dose será vacinado com a vacina da AstraZeneca e quem for receber a segunda dose, a Coronavac. A vacinação acontece em 3 unidades básicas de saúde, Chácara Reunida Brasil, Três Marias Fazendinha e Mourisco, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Dia D de vacinação também em Atibaia. Lá recebem a primeira dose idosos de 68 anos ou mais e pessoas com comorbidades de 30 a 59 anos. E a segunda dose será aplicada em idosos de 80 a 89 anos. O local e o horário da vacinação são definidos por agendamento. E ainda sobre vacinação, nós recebemos diversas imagens no aplicativo do Novo Vanguarda. Foi enviada pela Rosana de São José dos Campos. Ela escreveu o seguinte: gostaria de fazer uma sugestão de reportagem sobre as reações à vacina. Várias pessoas tiveram reação ao vacinar, outras não. Por quê? O que fazer no caso de reações? O importante, Rosana, é que a vacina é segura sim. Mas o repórter Arthur Costa conversou com algumas pessoas que tiveram reações e aí ele tirou as dúvidas com a chefe da Vigilância Epidemiológica de São José. Olha só. A Grace estava ansiosa, preferiu não olhar a dose entrando, mas saiu feliz da sala de vacinação. A que ela recebeu foi a AstraZeneca e por isso ela estava curiosa sobre as reações. Eu tive alguns amigos, conhecidos que tiveram reação. Então eu gostaria de saber se ela tem alguma reação ou não. Essa acho que é a minha maior dúvida. Mesma preocupação da Fátima. A filha, enfermeira, teve febre por um dia quando tomou. Tomou remédio e no outro dia já tinha passado. E aí hoje eu fiquei meio assim, com medo de ter reação. Pelo aplicativo Vanguarda Repórter, a gente recebeu relatos de pessoas que tiveram reações após tomar a vacina. Muita dores nas juntas, dor no local da vacina. Tomei a vacina AstraZeneca e nas primeiras 24 horas eu tive dor no corpo, febre e coriza. Tive dor de cabeça, dor no braço e dores musculares durante 2 dias. A chefe da Vigilância Epidemiológica disse que não há motivo para preocupação. Se as pessoas estão com medo e não estão indo fazer a segunda dose por causa disso, é bom deixar claro que os efeitos colaterais dessas 2 vacinas, tanto da Astra quanto da Corona, são a grande maioria leves. É bom deixar claro que os efeitos colaterais dessas 2 vacinas, tanto da Astra quanto da Corona, são a grande maioria leves. Sobre outras reações, a recomendação é monitorar se elas ultrapassarem 3 dias de duração. Se isso acontecer, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde. O aparecimento
desenvolvimento desses sintomas é até 48 horas depois da vacina. E a gente tem que observar quanto tempo dura. Ele não pode passar de 3 dias. Se passar de 3 dias, pode ser alguma outra doença e a pessoa precisa procurar um médico. Remédios são permitidos para tratar os sintomas desde que sejam indicados por equipe médica para definir a dosagem correta. Para qualquer vacina, você dá remédio sintomático. Então, você dá remédio para dor, para febre, né? Como se você fosse tomar qualquer outra vacina. São os mesmos medicamentos. No Brasil, só houve restrição no uso da AstraZeneca para grávidas depois de um caso de trombose. Em São José, isso não foi identificado. A estimativa é que esse problema aconteça uma vez a cada 148 mil doses aplicadas. Os estudos clínicos apresentados à Anvisa na última fase de testes da vacina mostraram que as reações são mais presentes na aplicação da primeira dose e que os idosos acima de 65 anos tiveram menos sintomas que os mais jovens. Independentemente da vacina, a orientação é que todo mundo complete a imunização com as 2 doses para diminuir a circulação do vírus. E a preocupação com a Covid-19 aumenta na cidade de Bragança Paulista. O mês de maio terminou com um crescimento nos casos na cidade. Dona Maria Lúcia Ferraz, de 71 anos, faleceu em Bragança Paulista depois de complicações da Covid-19. Minha mãe venceu um câncer, ela venceu quase um infarto e não venceu a Covid. Mas eu falo que ela fez tudo para não morrer perto de mim. Porque era eu e minhas filhas que cuidavam dela. As filhas da Luciana também se infectaram, mas estão bem. O que ela quer agora é seguir em frente, tomando ainda mais cuidados. Eu peço, e a mais velha, ela teve como se fosse uma rinite e um pouquinho de sinusite. E a partir do momento que a gente pensou que fosse, elas não saíram mais daqui. E é isso, pensar no nosso próximo. Bragança chegou essa semana a 19.099 casos confirmados e 409 mortes por Covid-19. Março segue sendo o mês mais letal da pandemia até agora, com 128 óbitos. E abril como o que teve mais casos confirmados da doença. Foram 4.439. Em maio, os números baixaram um pouco, mas nas 2 últimas semanas, os casos voltaram a subir de novo em Bragança Paulista, com média de 100 novos infectados por dia. Estamos mesmo com a curva de contágio subindo, tivemos um acréscimo importante nos últimos dias de confirmados, contaminados para a Covid. Estamos registrando um atendimento maior dentro da UPA Vila Davi, principalmente no público mais jovem, aqueles entre 20 anos e 39 anos. Se aumenta o número de pessoas doentes, cresce também a demanda por leitos, que na região Bragantina seguem com ocupação máxima. Para piorar, a região voltou a ter fila de espera por vagas em UTIs e enfermarias. Nos preocupa demais, a equipe toda fica muito abatida, porque embora que essas pessoas estejam sendo tratadas ou nas suas cidades ou aqui dentro de Bragança mesmo, mas ela não está dentro de um ambiente de UTI. Ela recebe os medicamentos, sim, recebe oxigênio. Se precisar entubar, no caso do Bragantina, nós temos, a UPA Vila Davi, então a gente entuba dentro da própria UPA, mas queremos deixar essa pessoa em lugar adequado. Para esse médico infectologista, a alta na curva de contaminação já era esperada. Esses relaxamentos... Mas ainda assim, a preocupação continua. Qual é o medo que a gente tem? Possivelmente a gente vai ter que lidar com novas variantes, como a gente já viu, variante de Manaus, variante da Índia, por isso que é tão importante a gente manter aquelas medidas de prevenção. Então, certeza que, pode até ter variante, mas variante não derrota a máscara, não derrota o distanciamento, não derrota a higienização de mãos, e as vacinas, na sua grande maioria, protegem alguma coisa contra. Então, tendo o conjunto da obra todo, com certeza a gente está mais protegido. E o Lucas Rangel atualiza pra gente ao vivo o número de pessoas esperando atendimento especializado para Covid por lá. Lucas, boa noite para você. Pelo jeito é uma fila que só aumenta, né?
Boa noite, Ademir. Boa noite a todos. A última atualização do Sistema CROSS agora à tarde mostra que 30 pessoas estão nesse momento esperando por um leito. 20 aguardam por uma vaga em UTIs e 10 pessoas em enfermarias. É um número alto, Ademir, que só foi registrado nos meses de abril e março, que foram os piores da pandemia até agora. Esses pacientes têm entre 36 e 90 anos. Dos 30, 13 são de Atibaia, cidade hoje que registra mais moradores na fila esperando por um leito. Seguida por Socorro, município vizinho aqui do Circuito das Águas, com 5 pacientes, e Bragança Paulista com 3. Por causa desse colapso novamente no sistema de saúde, Bragança anunciou hoje algumas medidas restritivas. A principal delas é a proibição de eventos e atividades esportivas coletivas até o próximo dia 14. A única exceção são os jogos do Bragantino, que vão continuar acontecendo normalmente aqui em Bragança. A expectativa da prefeitura é tentar diminuir as aglomerações sem fechar o comércio e que segue aberto normalmente conforme o decreto que está em vigor. Ademir. Tá certo, obrigado, Lucas. E a seguir, Pamela Rosa, skatista. Tentar diminuir as aglomerações sem fechar o comércio e que segue aberto normalmente conforme o decreto que está em vigor. Ademir. Tá certo, obrigado, Lucas. E a seguir, Pamela Rosa, skatista de São José, está garantida nas Olimpíadas de Tóquio. Daqui a pouco. A gente viu o chute de Carlos Alberto, o choro de Bebeto, o sorriso de Ronaldo. Acabou! Desde 1970, a Copa é na Globo. E hoje, depois de Império, vamos juntos dar mais um passo rumo ao Mundial do Catar. Brasil e Equador. É a seleção jogando para seguir invicta nas eliminatórias. A gente sempre diz, e não é à toa, futebol na Globo, aqui é emoção. Quando a gente cuida, os resultados são melhores. Policlin Saúde, cuidando de você e de quem você ama. Theo quer conhecer a famosa Dona Ermelinda. Ó, caixa postal. Tá vendo? Ela esqueceu em algum canto mesmo, o celular descarregou. É impressão minha ou você não tá querendo que eu conheça sua mãe? E Luna precisa ter cuidado para não gerar ainda mais desconfiança. E esse currículo aqui? Ai, Helena, me desculpa. Foi por engano. É de um mexicano? Alejandro Garcia Morales. Alejandro? Você conhece essa pessoa, Luciana? Daqui a pouco, salve-se quem puder. A gente volta a falar com a repórter Daniela Lopes, diretamente de Campos do Jordão. Dani, boa noite para você de novo. Como é que tá o movimento por aí agora, depois da passagem dos fiscais? Pelo jeito, muita gente ainda, né? Oi, Ademir. Boa noite para você novamente, para todo mundo que nos acompanha. O movimento continua intenso aqui no Capivari. Eu tô na praça, mas como a gente vê, tem muita gente na rua ainda. A Prefeitura de Campos do Jordão mandou uma nota pra gente, dizendo que o cancelamento de diversas festas e eventos ilegais pela força-tarefa da cidade e também com a restrição em bares e restaurantes de 40%, uma grande parte dos visitantes aqui preferiu se aglomerar, então no calçadão. Por isso aqui a gente vê essas cenas hoje e a gente viu também algumas cenas ontem, mas depois das 21 horas, às 9 horas da noite, a Prefeitura vai começar uma operação para montar grades para poder inibir o acesso de pessoas aqui ao Capivari. O número de pessoas que vai poder entrar no calçadão ainda está sendo estudado, mas vai ter uma limitação aqui, então, segundo a Prefeitura, a partir das 9 horas da noite. Por enquanto, como vocês viram, tá intenso ainda o movimento por aqui. Ademir? Tá intenso, né, Dani? Pessoas em grupos, sem máscaras, isso é o que mais preocupa, né? Obrigado pelas informações. E o tempo continua seco na região, mas as temperaturas não mudam muito. Vamos ver a previsão. Litoral norte, as temperaturas variam de 16 a 28 graus em Ubatuba e não deve chover neste sábado. O sol aparece e a umidade fica baixa ainda na região de Taubaté, Pimba e Roseira, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, as temperaturas variam de 9 a 20 graus e o dia pode ter neblinas.
Mínima de 14, máxima de 26 graus em São José, Caçapava e Jacareí. Na região de Atibaia e Bragança Paulista, dia de sol, poucas nuvens e máxima. Mínima de 14, máxima de 26 graus em São José, Caçapava e Jacareí. Na região de Atibaia e Bragança Paulista, dia de sol, poucas nuvens e máxima de 26 graus. Em meio à crise, o acesso a produtos básicos ficou ainda mais difícil para pessoas com dificuldades financeiras. Encher o carrinho de supermercado é uma realidade distante para muita gente. Em Cruzeiro, um projeto social criou um mercadinho onde famílias cadastradas podem ir às compras e levar para casa mais que alimentos. Levam dignidade. Hoje a Jane foi às compras em Cruzeiro. Levou batata, arroz, papel higiênico. Depois que a pandemia começou, produtos que sempre foram básicos, hoje fazem falta na casa dela. Sou desempregada, né? Sou dona de casa. Eu cuido das minhas filhas, às vezes o pai delas me ajuda, mas é difícil. Eu vou me virando do meu jeito. Já chegou a faltar alguma dessas coisas, arroz, batata na sua casa? Sim. Mas o mercado onde a Jane fez compras não é um mercado normal. Ele é solidário. Faz parte de um projeto criado pela ONG Palpari. Elas vêm para cá, fazem o cadastro. Aí a partir desse cadastro nós começamos a olhar para essa família. Um cadastro socioeconômico feito por um assistente social. E aí a gente fez uma visita em loco também nas casas para conseguir entender e ajudar de uma forma bem assim efetiva. A ideia é devolver o poder de compra para essas famílias, escolherem o que elas querem receber. Tudo que o pessoal encontra aqui no Mercado Solidário são doações, mas quem é ajudado não simplesmente chega até aqui, pega o produto que está precisando, coloca na sua cestinha e vai embora, não. Aqui tem que comprar, mas calma lá que é um comprar diferente, viu? Eles compram usando essa moeda aqui, ó, que é a Palpcoin, uma moeda que foi criada pelo pessoal do projeto mesmo, e a intenção é ensinar o recurso e eles gastarem, a gente quer ensinar, vão ter dias que o valor dos alimentos vão subir, vão ter dias que vão estar em promoção, em oferta, e aí essas famílias vêm para cá e também a gente quer fazer um conjunto de palestra com eles para ensinar a lidar realmente com o dinheiro. A princípio, 100 famílias estão cadastradas no projeto. A Terezinha, que é assistente social, ajudou na triagem. Fizemos essa triagem, né, de acordo com renda, número de filhos, geralmente quem tem mais filhos, a renda menor, aí foi a quantia, 100 popcorns, 200 popcorns, e a gente vê a realidade de cada família. A Ivonete também passou por ali. O marido dela morreu no ano passado. Agora ela, que mora com 2 filhos adolescentes, tem que sustentar a casa. Ficou difícil, né? Eu tô vivendo do auxílio mesmo. E aqui, esse mercado que é um pouco diferente, tá sendo uma ajuda também? Tá sendo. Bom, ajuda mesmo as pessoas que precisam, né? As mulheres se sentem empoderadas, né? Geralmente são mulheres chefes de família. A autoestima da pessoa poder entrar, né? Dessa família poder entrar no supermercado, tá fazendo a sua própria compra. A Lúcia recebeu 400 Palpcoins, a moeda fictícia do projeto. Mas não gastou tudo de uma vez, não. Ela perdeu o emprego de auxiliar de limpeza durante a pandemia e sabe que agora não é hora de exagero, mas sim de agir com responsabilidade. Vou levar, tipo assim, bolacha, papel higiênico. Vou levar o que realmente estou precisando mais para hoje. E a gente falou sobre a decisão da Justiça que derrubou o decreto que fechava supermercados durante o feriado em São José. Vamos reforçar então com o Arthur Costa esse assunto. Arthur, supermercados então funcionando em São José, né? Olá de novo, Ademir. Então a gente relembra aqui que hoje 2 decisões na Justiça autorizaram então todos os estabelecimentos que têm mais de 250 metros quadrados de atendimento ao público em São José dos Campos, atendimento ao público em São José dos Campos a funcionarem no feriado. Isso inclui supermercados, lojas de materiais de construção que estavam impedidas de receber presencialmente o público dentro de suas dependências
pelo decreto publicado pela Prefeitura no início da semana. O prefeito Felício Ramute criticou essa decisão na Justiça, mas disse que não vai recorrer. Essa decisão já está valendo, mas, como foi anunciado no meio do dia, muitas lojas ainda seguem fechadas hoje. A gente relembra que os outros itens do decreto seguem valendo, Ademir, como o horário reduzido para shoppings, bares e restaurantes que devem fechar 13h para o atendimento presencial. Volto com você aí no estúdio. Perfeito, obrigado, Arthur. A skatista de São José dos Campos, Pamela Rosa, conquistou oficialmente uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Aos 21 anos, Pamela é mais uma atleta da região a garantir um espaço em Tóquio. A skatista disputa na categoria Street e está em Roma, na Itália, participando do Mundial de Skate. Ela e outras duas brasileiras se classificaram para a final, que será no domingo. E essa conquista deu a Pamela os pontos que precisava para se garantir nos Jogos